Olá, terráqueos, eu sou a Ana, esse é o Videopoema e hoje a gente vai entrar no túnel do tempo e eu vou reagir ao meu primeiro caderno de escrita. Esse caderninho aqui, eu não me lembro, sei lá, minha mãe ganhou de brinde em algum lugar e eu fiz essa capa com um pedaço de tecido que tinha sobrado de alguma coisa e eu acho que isso é chita que chama esse tecido, eu gostava muito de usar isso nos meus artesanatos, entre aspas, da época. Mas, gente, eu sinceramente... Vamos lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é que, né? Aqui a gente tem um pequeno desenho, que está escrito que ela era cabecinha de vento, só pensava no amor. E aí, em vez dela ter cabelo, ela tem coraçõezinhos. É até uma ideia interessante, assim, depois pra refazer. Mas o esmalte todo feio. E aqui a gente tem umas caixinhas muito maravilhosas que eu ganhei do Fernando. Tô aqui expondo o nome, né? Eu conheci no jardim de infância e estamos aí 20 anos de amizade. Moramos juntos. E em um dos meus aniversários ele escreveu e desenhou. Essa aqui é do aniversário 21. E essa daqui é do aniversário 22. Ah, ele ficou bastante tempo. Nossa, eu vou até deixar aqui pra reler daqui a pouco. E chorar, né? Porque a gente não mora mais nem no mesmo estado, porém conversamos constantemente, nos mandamos áudios de 40 minutos e eu não estou de brincadeira. É bem normal. Daí que a gente tem algumas outras coisinhas, acho que até da época da faculdade já, uns desenhozinhos, rascunhos, que eu não vou abrir, não vale a pena. O que a gente quer ver mesmo aqui são os escritos, né? Ai, ai, ai. Eu tinha uma coisa quando era mais nova, é que eu ficava imaginando, nossa, se alguém um dia ler, né, as coisas que eu escrevo, porque eu tinha uma grande preocupação. Mas se você escreve, você sabe que a gente, pelo menos eu acho que isso é algo em comum com todos nós. Nós pegamos experiências que vivemos e aí a gente reinventa elas na hora que a gente escreve, mas às vezes não. Às vezes é um desabafo. E nessa época era muito disso. Daí aqui a primeira coisa, a primeira frase que você vai encontrar, tá vendo? Eu tinha muito disso de colocando coisas em cima de coisas. Ai, lamento muito por você que está lendo isso, mas escrito errado seria um grande erro, nem ao menos avisar. Como dizia Clarice, eu odeio explicar. Ai, mas escrito errado, novamente, eu realmente, é uma coisa que eu fui aprender muito tarde na minha vida, a diferença do mas para o mais. Mais com i, gente, é de adição, mas sem o i, né, só com s, é de oposição. Mas já que você está prestes a entrar na bagunça da minha cabeça, devo dizer que tudo que aqui escrito e exposto são coisas pessoais, de momentos especiais. Preste atenção na palavra momento. Então, se você está lendo isso, das duas, uma. Ou eu morri e estou com o meu papai do céu. Meu Deus. Ou eu confio muito em você, ou talvez eu só queria te enlouquecer com a minha pouca criatividade. Minha caligrafia de fato não melhorou com o tempo, pelo contrário. Grosseria, minha caligrafia é grosseira, tanto que vocês estão vendo a dificuldade de ler, né? E os meus erros imperdoáveis de português. Bom, não são imperdoáveis, né? Mas de fato estão aqui. Mas, novamente errado, como eu disse, são momentos que começam no início de 2010. 2010, Brasil! E muitos textos aqui eu considero melodramáticos até... Ai, malabarismo. Muitos meus cadernos são assim. Até para mim. E já tive vontade de queimar muitas dessas páginas. Tem um diário, gente, que assim, eu só não queimei porque eu acho que não é de bom tom. Mas, sinceramente, e não é antigo.
tipo 2019, 2020, eu gostaria de queimar e dançar em volta da fogueira, dando gargalhadas e dizendo acabou, passou. Porque eu continuo, agora sim, eu escrevo todos os dias, deve ter uns 5 ou 7 anos que eu escrevo todos os dias, mas ali tem tanta coisa que eu de fato queria queimar e jogar pro esquecimento, mas infelizmente não adianta queimar o diário, porque a realidade não vai mudar, né? Então eles estão ali guardados. Ok, queimar muitas dessas páginas, mas fazem parte de mim, ou quase isso. Fazem parte, né? Eu sempre tenho tanto para falar que acabo não falando nada. De fato, ainda. Mas eu acho que só escrevi isso pela minha compreensão em escrever cartas. Minha compulsão em escrever cartas, que ainda existe. Eu escrevo todos os dias, no caso. Eu escrevo uma carta por dia, sim, pra Deus. É isso. É a minha forma de praticar a minha espiritualidade, é escrever todo dia pra Deus. Só um momentinho. Escrever cartas, ok. Minha compulsão em escrever cartas que nunca serão entregues ou lidas. Bom, o Wattpad mudou isso, né? As pessoas leem agora. Enfim, não enlouque a minha, a tua mente, teu coração. Não enlouqueça. Não enlouqueça nem a tua mente, teu coração. Teu coração, por que teu? Porque com as páginas, meus momentos tendem a ser passageiros. Quase madrugada de uma terça, quarta, 7/9/2011. 2011 eu já estava preocupada que se alguém ia ler isso. A verdade verdadeira, gente, é que o garotinho que eu gostava na época falou: ai, será que eu posso ler as coisas que você escreve? Aleatoriamente, era um amigo, não era alguém assim, aleatório, vamos dizer. Mas eu pensei, gente, ele quer ler, deixa eu pôr essa caixinha aqui, já pensando. Mas, gente, nunca leia. Nunca leia, não se preocupe. O seu crush não vai ler o que você tá escrevendo a respeito dos seus sentimentos, que são os seus sentimentos. Você pode fazer o que você quiser com eles, pode escrever sobre eles, não tem problema. Não se preocupe. É muito difícil fazer as pessoas que você conhece lerem. Se você tem um pai, uma mãe, uma amiga, uma irmã que lê, você é privilegiada e aproveite isso. É sua opinião sincera. É que a gente já tem o primeiro vislumbre, é ótimo, o primeiro vislumbre de Nicholas e Hannah. Eu achava que esse desenho estava tão bem feito na época, gente, eu fiquei tão feliz. Vamos lá, gente, 18/1/2012. Já havia anoitecido e ela ouvia uma música já conhecida, mas escrito errado. Nessa situação rotineira, ela sentia algo novo dentro de si, algo que a envolvia, que vinha da sua alma e a fazia sorrir. Se surpreendeu em perceber que era a felicidade. Assustada, entendeu: estou feliz. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aqui temos mais um textinho de 2012, 21/1/2012. Isso aqui na verdade é provavelmente alguma coisa que eu vi no Tumblr. Aquele textinho clichê, meu Deus, como você me dói de vez em quando. Eu fazia muito isso, né? Escrever textos de coisas que eu gostava. Daí a primeira página, oficialmente, do caderno, 26/12/2011, 4h20 da manhã. Tem muita coisa, só coisa da madrugada. Estou aqui de coração aberto, tentando fazer com que tudo isso faça algum sentido. Grito bem alto aqui dentro de mim. Faz valer a pena. Lute, como dizia o poeta, força e fé. Ai, meu Deus. 2010, tem um aqui de 2010, hein? E o que acontecesse? Quando? Então, o que aconteceria se... Mas tudo bem. Vou ler como está escrito, por favor, não julgue a Ana do passado, entenda que é um processo, a gente tem que escrever errado para aprender a escrever certo. O que acontecesse quando aquilo em você acredita desaparecesse quando você deixa de acreditar? Meu Deus do céu, se a Ana do passado soubesse que eu tô expondo ela assim, ela ficaria tão constrangida. Mas eu queria muito dar um abraço nela, porque é muito engraçado. Ai.
Fica sem um ideal, um propósito. Quando você desiste de seus sonhos, sonhar é a única maneira de viver. Quando você deixa de sonhar, a ausência dos sonhos trazem dor à alma e tristeza ao coração. Até que essa letra aqui tá bonitinha, eu tava me esforçando. Sonhos, o combustível dos vencedores, a ponte para a vitória. Nunca podemos deixar de sonhar. Desistir dos sonhos é normal, mas sempre devemos lutar para realizá-los, por mais impossíveis que eles sejam. E se por acaso tivermos vontade de desistir no meio do caminho, devemos juntar todas as nossas forças e lutar. Pois o difícil não é desistir no início ou no fim, é lutar no meio. Isso aqui é claramente um plágio de alguma coisa que eu vi em algum lugar, né, gente? Não soa como algo que... Não soa como algo original. Mas é uns conceitos tão amplos e clichês que não posso afirmar de quem é, não tenho certeza. Aqui tem mais um texto motivacional que eu provavelmente copiei de algum lugar. E aqui já começa a confusão. Essa parte aqui tá escrita assim, essa parte aqui tá escrita assim. Eu fazia muito isso pra diferenciar os tempos. Isso aqui foi escrito no início de fazer o caderno. Isso aqui com certeza já foi escrito no final, porque eu consigo ver a diferença de letra e tudo mais. Ok, vamos só aqui pular as bobajadas. Então vamos fechar o caderno e encerrar o vídeo, não. Ai, olha isso aqui, de 2011, 20 de 12 de 2011. Às vezes paro e leio meus antigos versos, versos, claro. E mesmo que todos sejam muito tolos, olha que bom que ela tinha consciência de classe, né? Me alegro ao lê-los. Sinto que me olho como de um espelho e vejo aquela eu que acreditava em coisas que quase não existem mais. Fofinha, sabe? Ai, aqui, o que é o amor? Qual a razão para amar? Eu sei que eu amo, que o amor é paciente. Ai, que bom que ela tava falando de alguém específico. Ai, ela tá parafraseando a Bíblia. Essa aqui, em 2010, foi a primeira vez que eu li a Bíblia de capa a capa. E se você é cristão e nunca fez isso, pelo amor de Deus, né? Eu tinha 15 anos, já tinha feito. E continuo fazendo desde então, cada um numa versão. Estou no momento lendo uma versão ARA dos anos 70. E é isso, a próxima acho que vai ser NVT. Aqui a gente tem inserts de outros cadernos. Vê se ri um pouco, tenho aprendido que tudo tem jeito, o tempo é remédio, vivendo e aprendendo por aí. Muitas coisas do Caio Fernando, nessa época, né, do Tumblr, eu conheci ele por lá, né, com essas frasezinhas, e depois eu fui ler. Eu li o Inventário do Irremediável e alguns contos do Morangos Mofados. E foi isso. Caio, apesar de ler, gente, não é tão fácil. Na mesa os livros oferecem consolo. Eu dou vontade de ler Caio agora. Eu vou ler, gente, tem que ler. Eu quero achar Hannah e Nicholas nessa bagunça. E pra esse vídeo não ficar enorme. E tipo assim, peguei na rua, porque ninguém nunca me deu flores. Aí temos uma página só de Caio. Podia esperar de qualquer um essa fuga, esse fechamento, mas não de você. Ai, ai, ai. Eu tenho alguns trechos de Caio. Olha que fofo, um trecho da Bíblia, vejam só. De fato, eu estava lendo a Bíblia, gente. Inclusive, ela tá aqui, a minha primeira Bíblia. Ai, ai, ai. É uma NVI. Eu tô falando em siglas, né? Pra quem não sabe, tem várias traduções da Bíblia. E essa aqui tá tão velha, né? Ela era aquele falso couro. E aí era azul e rosa, chama The Faith Scroll. E aí ela é na nova versão internacional. E é isso. Foi essa a primeira Bíblia que eu li de capa a capa, não é? E depois eu reli, e aí li outras versões. E aí tem vários inserts aqui, porque é uma Bíblia para adolescente, então é massa. E eu recentemente que eu adquiri o hábito de escrever nos livros, né, e destacá-los, mas eu sempre escrevi e destaquei a Bíblia, então assim, acho que foi um dos motivos que eu falei, gente, se eu faço esse caminho, por que eu não faço com os outros livros? Eu amo ler o que as outras pessoas escrevem, então é isso. Interessante, sabe? Eu gosto de olhar os cadernos antigos. Ai, ai, ai. Aqui. Será que isso é Anne Nicholas?
ela ainda chamava Clarice. Ok, vamos lá, 31/1/2012. Meu nome é Clarice, tenho 19 anos. Hoje a Hannah, ela tem 23, eu acho. Se você não sabe o que eu tô falando, é da minha novela que tá disponível lá no Wattpad, chama Espero que não esteja lendo isso no banheiro. E ela vai virar um livro, estou trabalhando nisso, mais ou menos, tá? Tá lá na fila de trabalhar em... meu nome é Clarice, tenho 19 anos, conheci o homem mais doce do mundo, a minha vida inteira. Ele foi meu melhor amigo. Olha que fofo. Me protegeu e me consolou. É uma pena que as pessoas tão boas têm de partir tão rápido. Como assim? Será que ele morria, gente? Eu sempre vivi aqui. Meus pais nasceram aqui e tenho certeza de que meus avós também. Eu poderia falar sobre eles. São pessoas interessantes. Mas agora eu só consigo pensar nele. Há 5 anos atrás, quando eu conheci um garoto. Ok. Quando eu tinha, não fala quanto tempo, aí depois eu escrevi aqui. Há 5 anos atrás eu conheci um garoto, ok, devia ter riscado a parte de baixo. Ele não era bonito e nós nunca nos falávamos, apesar de nos vermos sempre. Ele não era bonito. Meu Deus, garota superficial. Ai. Ok. Eu era tímida e não tinha amigos. Ai, meu Deus. Ele era engraçado e tocava violão. Ai, então era sempre rodeado de todo tipo de pessoas. Um dia na 5ª série... Meu Deus, parece muita redação de escola, né? Ai, o que ela fez na 5ª série? Eu não vou ler tudo, gente, mas assim, vamos ver onde isso vai dar. Ele me levou à enfermaria. Já tinha lido Crepúsculo, já tinha lido Sol da Meia-Noite, versão capítulos vazados, com certeza. Conversamos enquanto eu tentava não vomitar. Com certeza eu tinha lido Sol da Meia-Noite, capítulos vazados. O sonho da Ana naquela época era o livro completo, gente. Quando lançou, eu ainda... E tipo assim... O inglês, nessa época aqui, pra mim, era uma coisa alienígena, impossível. Inclusive, eu quase bombei em inglês. A professora fez eu escrever, eu e um colega de classe escrever o livro inteiro em uma aula pra gente poder passar. Uma coisa assim, porque ela não queria ficar lá pra recuperação, obviamente, né? Mas quase bombei. Então, assim, quando na minha vida que eu ia pensar primeiro que a Stephanie ia sim lançar Sol da Meia-Noite completo, que ia ser aquele calhamaço, e segundo que eu ia ler no idioma original. Bizarro. O tempo, gente, o tempo é maravilhoso. Tá, tentava não vomitar ou coisa pior. O que é pior do que vomitar na frente do crush, gente? Ai, muitas coisas, né? Muitas coisas. O crush ser um babaca. Depois, não sei porque ele sempre vinha falar comigo. Hoje ele é meu melhor amigo, gente, já sabemos disso. Estamos no 2º ano e passamos a maior parte do tempo juntos. E é claro, ela tem 19 anos, tá no 2º ano, amiga, o que rolou? Porque na minha época, gente, o normal era você finalizar o 3º ano do ensino médio com 17 ou 18 anos. Eu finalizei com 17, eu entrei na faculdade com 17. Minha mãe teve que ir lá na faculdade assinar os meus papéis. E eu, gente, sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. E aí, é claro que eu sempre fui apaixonada por ele. Mas você achava ele feio. Não existe uma só garota na escola que não tenha suspirado por Nicolás. O Nicolas Silva. Eu tenho sorte de ter ele como amigo. Não só porque ele é incrivelmente lindo. Não era feio. Ok. Mas porque ele me faz rir. Ele também é a única pessoa no mundo que sabe que eu amo escrever. Ai, gente, que fofo. Eu acho que isso aqui... Vamos tá bom por aqui, né? Eu acho que era, tipo assim, uma idealização. Porque o ensino médio, o ensino fundamental foi uma época boa da minha vida, sabe? A galera que fazia bullying comigo no primário viraram meus amigos, assim. Então, isso foi uma classe muito unida de fundamental,
quem era babaca, acabava que não era babaca, era uma vibe boa, sabe? Todo mundo chorou quando acabou. Eu fui na festa de formatura, a única festa de formatura que eu fui mesmo, que quis ir. Mas o ensino médio foi, tipo assim, ladeira abaixo muito. Isso aqui talvez era uma idealização do que eu queria naquela época. Um amigo que me fizesse rir, claro, né? Que, meu Deus, vai se revelar o grande amor da minha vida. Só que, cara, provavelmente as pessoas que você vai conhecer no ensino médio, vocês vão se distanciar. O Fernando, que é esse meu amigo de 20 anos, a gente, na verdade, estudou junto no primário. E a gente se reencontrou online e depois a gente fez faculdade no mesmo lugar e a gente se reconectou. E eu acho que é bem possível você fazer isso, se reconectar e se reconhecer novamente, entendeu? Porque você não é a mesma pessoa. Depois que você sai do ensino médio, você muda muito. Então, é possível você manter as relações, mas você vai ter que ter essa coisa de reconexão, porque você muda e aí você vai ver se você gosta ou não dessa nova pessoa que seu amigo é e vice-versa, né? Aqui temos vontades soltas, listinha de desejos. Eu ainda tenho até hoje, tenho aqui minha caixinha de sonhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Todos foram realizados? Quase todos. Nessa viagem que eu fiz. Mas é coisa boa, tipo assim, ler no terceiro idioma, done. Ir a um museu, fui lá no museu. Pisar no mar, pisei no mar. Essas coisas. E, enfim, foi um big deal. Se vocês tiverem interesse, eu posso gravar, gente, porque, tipo, foi algo fora da minha realidade. Mas, enfim. Vamos lá, listinha do que eu queria fazer. Andar a cavalo. Não, muito obrigada. Não sei porque ela queria isso. Mas não, deixa o cavalinho lá e eu aqui. Não dá, gente. Terminar uma história. Porque era muito disso. Eu começava a escrever, eu não conseguia chegar ao final. E eu consegui, eu começo a história já sabendo como ela vai acabar. E esse é o grande segredo. Começa pelo final. Saltar de uma grande altura. Uma coisa aleatória, né? Não fiz isso não, nem tenho vontade não. Conhecer a Patagônia, a Alemanha e o Alasca. Por que a Alemanha? O Alasca, eu sei que é por causa de natureza selvagem. A Patagônia foi porque, sei lá, em algum ponto da minha vida eu vi uma foto em um livro do deserto na Patagônia, né, que é gelado. Eu achei isso incrível, gente. Um deserto cheio de neve, olha que incrível. E quem sabe um dia, né? Mas a Alemanha é provavelmente por causa da menina que roubava livros. Aprender a língua francesa e o alemão. Por que eu queria aprender alemão? Meu Deus, agora eu vou ter que aprender alemão. Vai ter que ser o próximo idioma. Francês estamos aprendendo. Mas alemão, caraca, eu não lembrava que eu queria aprender alemão. Ai, será? Desenhar os meus sonhos. Porque eu ainda sonho muito. E aí eu ficava frustrada que eu não conseguia desenhar o que eu sonhava. Hoje não é complicado, não. Eu às vezes faço isso. Eu acho que o último sonho que eu desenhei foi que... gente, meus sonhos são bizarros. Mas eu sonhei que eu era uma grande árvore oca. Eu era uma grande árvore oca. E das minhas raízes nasciam lírios. E eu desenhei isso, essa árvore com esses lírios. Fazer um mousse de chocolate. Que sonho bobo, gente. Que sonho pequeno, né? Nunca fiz, mas faço brownie, faço brigadeiro, faço um monte de coisa de chocolate. Mas vou fazer um mousse de chocolate aqui pelo ano do passado. Conhecer alguém que eu vou amar, que vai me amar de volta, que a gente vai ser um casal. Não rolou ainda. Nunca rola, gente, mas tudo bem. Estudar as estrelas. Eu sempre tive esse fascínio, mas eu sempre fui um pouquinho lerda para matérias de exatas. Então, nessa época, era uma frustração bem grande, porque eu não conseguia entender como as coisas funcionavam. Hoje em dia, com a internet, a gente sabe melhor como é, né? Então, eu não estudei as estrelas formalmente, mas eu acho que eu cheguei no que a Ana do passado queria. Atuar mais uma vez. Que fofa. É porque eu fiz teatro quando eu tinha uns 12, 13 anos e eu me apaixonei muito, assim, indescritível. Eu tive muitos dias maravilhosos na minha vida, mas um deles, com certeza, foi quando a gente apresentou a peça e
a peça escolar ganhou como a melhor peça da cidade naquela época. Hoje, pensando de volta no passado, deve ser porque não tinha muitos outros, né? Mas, assim, foi um momento muito marcante pra minha vida e fazer teatro, de fato, me transformou como pessoa. Eu nunca mais atuei, mas eu já falei em público, eu danço, então, assim, acho que tá ok. E nada impede, né, de fazer isso um dia. Mas eu não sou atriz, né? Sonhar menos e escrever mais. Dando. Quer dizer, eu não sei se eu sonho menos hoje em dia, mas eu acho que sim. Eu acho, porque antes eu, por exemplo, eu não conseguia dormir se eu não inventasse uma fanfic na minha cabeça antes de dormir. Com a idade, não vai tendo mais essa coisa, entendeu? Você vai só dormindo mesmo, porque você tá bem cansado. Chegar ao fim de todas as histórias. Eu não sei se isso é no sentido das histórias que eu tinha começado aqui, se é as que eu tinha começado a ler, mas acho que a gente pode dizer que conseguimos, porque os livros eu comecei a ler naquela época, eu li tudo. Eu devo ter lido 100 livros esse ano aqui. Achei. Meu Deus, é bastante coisa. Não vou ler tudo, não. Mas é. Meu Deus, ela chama Charlotte. Ela chama Charlotte aqui. A Hannah chama Charlotte. Gente, quando eu falo, vocês podem acreditar, porque as loucuras são grandes. Existia uma garota que tinha um sonho. Ela sonhava que um dia sua música pudesse tocar nas pessoas, mas todas diziam que seu sonho era impossível, que ela não passava de uma tola. Eu não sei como explicar, mas o meu estilo, às vezes, narrativo, cai muito pra essa coisa de rimar sem querer, gente. É muito natural. Não vejo, quando eu vi já foi. Mas rimar o início do parágrafo com o final, enfim, já. Isso aqui, eu sei que deve ter alguma coisa aqui de outros lugares, mas eu já sinto que é a minha voz, não sinto que é um plágio nem nada disso. E quando eu falo plágio, gente, é super normal. Quando você tá começando, você colocar no que você tá fazendo aquilo que você acabou de ver, é muito normal. E ela continuava sua vida com uma fé tão grande que ninguém poderia fazê-la desistir desse sonho. Seu nome era Charlotte. Ela vivia em um mundo onde as mulheres eram proibidas de viver suas próprias vidas. Olha só. E nessa época eu era tão alheia a todas essas questões, sabe? Oh, gente. Vida boa. Depois das coisas que eu passei, quando você vive umas experiências, você passa a ter uma necessidade de entender sobre esses assuntos. Ela crescia e a única coisa que... elas cresciam, a única coisa que as ensinava era como ser uma boa mãe, esposa e dona de casa. Gente, que coisa, né? Oxi, eu não sabia que eu pensava sobre esses assuntos naquela época. Naquele lugar, as mulheres não conheciam a música, a não ser de ouvir falar. Mas com Charlotte era diferente. Seu pai a deixava ouvir algumas músicas e foi assim que seu talento despertou. Seu pai era o único que a apoiava, mas ele partiu para uma viagem de trabalho. Sua mãe dizia que ele havia fugido, mas Charlotte não acreditava nisso. Ela sabia que o pai estava morto, pois se esse não fosse o caso, ele nunca a deixaria. Então ela cresceu sem seu amado pai e ao lado de uma mãe que só a preparava para um bom casamento. Ela aprendeu tudo: cozinhar, bordar, lavar, passar, mas seu espírito não se continha com essas coisas banais. Eu não gosto muito desse conceito, porque assim, você desmerecer as mulheres, entende? Quem está dirigindo um lar não é menos competente do que quem está dirigindo uma empresa, sabe? Enfim. Mas eu era jovem, eu era jovem e tola. Não é banal não, gente, é muito importante. Ela então buscava o conhecimento sozinha. Aprendeu a ler e sempre que podia escrevia o que sentia. Ela não conhecia nenhum instrumento musical, tudo que sabia sobre música havia sido queimado assim que seu pai partiu. Gente, que pesado. Vamos pular para o diálogo? Como que chega? Charlotte se sentia insegura e triste, então logo que amanheceu ela saiu para cavalgar. Correu até acima... Gente, que bizarro, né? A construção desse mundo. De repente o cavalo. Mas é porque eu pulei, tá? Eu já tô aqui no final da página. Às vezes, né, ela até colocou ali uma construçãozinha de frase. E é bizarro falar ela em terceira pessoa, mas como vai ser.
Correu até acima das colinas e ela se sentou debaixo de uma árvore e começou a chorar. Ah, que fofo. Algum problema, moça? Perguntou uma voz suave. Eu já usava travessão, que orgulho. Que orgulho, porque o travessão, eu milito pelo travessão, gente, onde eu vou. Sim, amanhã me casarei com um completo estranho. A gente pulou essa parte. E terei que desistir de meu maior sonho. Sonhei que é a única razão para que eu permaneça viva além da minha fé. Eu sinto muito. Qual o seu nome, Charlotte? Bom, vejo que por obra do travesso destino estou agora diante de minha noiva. O meu nome é Benjamin. O único momento em que o Nicolas se chamou Benjamin. Mil perdoes, Senhor, por ter dito tamanha bobagem. Estou muito nervosa. Ela estava assustada. Nunca havia dito para ninguém como se sentia. Não se desespere. O literal. Não se desespere. Eu também não estava à vontade com a ideia de me casar com um estranho. Mas agora que posso vê-la, não a imaginaria criatura mais bela. Oh, Jesus. Mas me diga, que sonho é esse? São só bobagens. Horas, então me diga. Horas. Ai, Deus. O meu sonho é que minha música toque o coração das pessoas. Mas que belo sonho. Eu me atreveria a obrigá-la a desistir dele. E vendo os teus olhos, teus olhos assim tão tristes, nunca me atreveria a privá-la de algo que tanto quer. Benjamin estava maravilhado com a beleza de Charlotte e ela estava maravilhada com a compreensão dele. Eles se casaram e o amor venceu. Entendeu que eu não sabia finalizar as coisas, eu não sabia nem começar. E o amor venceu a vontade de realizar o sonho de Charlotte. O seu talento adormeceu a partir do momento em que ela fez sua escolha. Mas ela nunca se arrependeu do caminho que seguiu. Apesar de tudo estar ao lado de Benjamin, para ela era a única felicidade verdadeira desse mundo. Quer dizer que ela desistiu do sonho dela? Acaba aqui. Olha aqui, gente, que tá escrito. Deixa eu me controlar. Queria conseguir fazer um fim para as histórias que eu começo. Mas é meio sem sentido ficar pensando em jeito de escrever se ninguém nunca vai ler. Isso é Caio. Aqui a gente já tem a Hannah chamando Clarice. Por que você tem medo, Clarice? Tem medo da solidão, tem medo de não conseguir mais amar. Às vezes acho que meu coração se esqueceu de como se faz isso. Você já amou? Já achei que amava, mas era só paixão. Então como você sabe se ama ou não? Às vezes eu acho que amo, mas também tenho medo disso. E você, Nicolas, ama? Amo e não tenho medo disso. Como? Como você consegue não ter medo do que sente? Só sentindo sem pensar. Acho que aquele cara que escreveu esses livros que tu curte, eu sou mineira, a gente não fala tu. Que tu curte escreveu que o amor e a razão não andam juntos. E é verdade, se você pensar demais, acaba não amando. O que você ama? O seu jeito, Clarice, ama o seu jeito. Isso fofo, é fofo. Achei fofo. Gente, eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque eu já falei pra caramba. Olha, um poema. Um poema. Ai, meu Deus. As cartas endereçadas a ninguém, destinadas a lugar nenhum. 19/9/2012. Já escrevi tanta coisa assim, esperando que um dia alguém lesse minhas cartas e se comovesse. Talvez eu seja uma garota muito só, que só encontra consolo nas palavras. É isso. Era isso aqui nessa época. Talvez elas são o que me fazem crescer. A verdade é que eu queria alguém especial ao meu lado e também queria que me visse de uma forma especial, sinto falta desse tipo de felicidade. Eu era muito nostálgica a respeito das minhas amizades que não sobreviveram à transição para o ensino médio. E às vezes eu fico pensando como eu desperdicei meu tempo com essa nostalgia e não fiz novas conexões naquela época. Foi só na faculdade que a gente veio dar um upgrade aí na vida. Mas sobrevivemos. Acho que é isso, gente. Como eu estava falando, já temos quase 40 minutos de vídeo.
E tem muita coisa aqui. Enfim, gente, mas o que eu ia dizer é que uma coisa que. Eu acho que eu já falei até isso aqui em algum momento, mas me ajudou muito na construção dos personagens é que o Nicholas sempre foi muito fácil ter ele na minha cabeça, porque nessa época ele era uma idealização do que eu gostaria de encontrar numa pessoa. Então era muito fácil você projetar alguém e escrever alguém que seria o seu cara dos sonhos. Mas a Clarice, a Kate, a Vitória e por fim a Hannah não era tão simples. Porque eu não queria simplesmente colocar uma representação minha na história, não era esse tipo de intenção. Daí eu escrevia cartas pro Nicholas, contando o que eu tava pensando em fazer com relação à história. Eu falava, você gostaria dessa menina? Ela seria assim, assim, assim. E agora vocês não estão mais naquele mundo fantástico. Agora vocês são guerreiros e estão lutando contra a máfia chinesa. Então, assim, gente, muito aleatório, mas era a forma como eu consegui. Foi a forma como eu consegui achar pra construir esses personagens. E hoje eles estão lá no Wattpad, 100 mil leituras. E quem diria, né? Saindo desse caderninho aqui para o Wattpad, tanta gente ia gostar e ia ler. E eu tô muito feliz. E aguardem que um dia o livro venha aí. Quem sabe eu não coloco alguns inserts de tudo isso aqui, né? Na versão final. Quem sabe? Eu vou encerrar esse vídeo porque eu só tenho 5% de bateria, mas espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti muito, ficaria aqui horas. Talvez seja chato, né, pra quem não escreveu, mas se você tem um caderninho aí esquecido, dá uma olhadinha nele, tá? É uma experiência muito legal.